Sejam bem-vindos a mais um FlorescerCast. Hoje a gente abre espaço para uma conversa que vai além do rótulos, laudos ou siglas. Vamos falar da atuação do psicólogo para o cuidado da criança autista e para o cuidado para além do diagnóstico. E para essa troca, a gente recebe com muito carinho a psicóloga Solange Alves, que tem uma trajetória linda na clínica com crianças e famílias. Solange, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E conta um pouco sobre a tua trajetória, por que você escolheu a psicologia e por que trabalhar com crianças, porque a gente sabe assim, gente, trabalhar com criança não é fácil. Eu não tenho manejo para criança, tá? É perfil, né? Eu acho que é muito. A psicologia escolhe a gente, a abordagem escolhe a gente, né? E eu acho que o nicho também, o público-alvo escolhe a gente, né? Então conta aí um pouquinho, Solange, pra gente, como que foi escolher, se você tem outra formação, se não tem, sempre foi quis ser psicóloga, conta a história pra gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, Inês. E agora, Obrigada. da Paula, né? Isso. Não sabia que vocês eram irmãs. Não, Eu gosto demais, às vezes me divirto muito com os vídeos de vocês. E assim, eu sou psicóloga formada desde 2022, uma trajetória aí muito legal, acadêmica. Na época da pandemia, né? Nossa. Sim, um desafio. E aí, a minha formação ela é voltada para a clínica infantil, mas não é o que eu pensava desde o início. Eu estava muito assim de trabalhar com idoso, mas no estágio, bem finalzinho, sim, sabe, da graduação, no estágio ali na escola da própria instituição, encontrei muitas crianças e elas assim me adotaram. O autismo, ele não é um tema que eu escolhi, por ser psicóloga de crianças com autismo. Foi um campo que me acolheu. E eu, quando tive experiências com crianças com autismo, assim, eu literalmente, eu admirei aquele trabalho e vi a necessidade de profissionais para trabalhar com crianças. Porque, assim, na minha graduação, numa sala de 30 assim, que finalizou, 30, 38, menos de 10 queria trabalhar com criança. Aí eu, opa, e lá na clínica escola foi aonde eu me apaixonei, né, por esse campo mesmo que é trabalhar com as crianças, conduzindo a saúde mental, o desenvolvimento, o bem-estar delas. E eu tô apaixonada. Eu digo hoje, decreto na minha vida. Sou uma psicóloga de excelência, sou psicóloga infanto-juvenil e amo o que eu faço. Aí você me perguntou sobre uma outra formação. A psicologia, ela me acolheu num momento de muita dor, onde eu encontrei na terapia. E ali dentro da terapia eu falei, eu quero fazer isso aí. Eu quero também ajudar uma outra pessoa. Mas eu tenho técnica em contabilidade, charme trabalhar com números. Aí depois de conhecer a psicologia, eu falei, não é com números, não. É com letras, é com palavras, é com conteúdos que não se fala verbalmente, porque hoje, é, vamos falar mais sobre isso, né? Mas hoje eu atendo muitas crianças com autismo e que não são Não verbais. verbais. Que não são verbais. E é Que legal, Solange. A gente ouve muito falar da questão do diagnóstico do autismo, mas pouco se fala o que acontece após esse diagnóstico, né? Como você vê o impacto desse diagnóstico, tanto na criança quanto na família? o diagnóstico de autismo é algo muito profundo, tem um impacto muito grande na família. Inclusive, eu tive uma experiência recente, a qual eu estava fazendo avaliação, cheguei ao diagnóstico e tive que comunicar, né, à família, geralmente a mãe, que quero citar aqui, nem sei se posso, mas já estou citando, que nas famílias, hoje nós vemos a mãe como o principal personagem ali de cuidador, né, de cuidadora, é a mãe. E aí cheguei com essa mãe, ó, depois de 7 meses de avaliação, tá aqui, e essa mãe desabou. E aí a gente lá na graduação aprende assim, você tem que
né? Não ser emocionada demais, se conserva, não tem como. E abracei aquela mãe, porque eu entendo que, para além do diagnóstico, a gente precisa acolher a dor Sim. da família. É engraçado tu falar isso, sabe, Solange, porque assim, é, a gente escuta muito isso. No nosso primeiro período da graduação, nós tivemos aquela aula que nós tivemos com a Carla, que você foi pro Laboratório. 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 No primeiro laboratório, a Grace foi uma das que se prontificou a participar do laboratório. A primeira coisa que ela fez era que não podia fazer, apressou o paciente. O que dizem, né? O que dizem que O não que pode diz, o ser. que a gente aprende, né, na graduação, na academia. E assim, eu penso que fica algo muito Robótico. robotizado, né? Eu também trabalho com o público infanto-juvenil. Eu não consigo ver um paciente meu chegando sem cumprimentá-lo com um abraço, né? Lógico, tem alguns que têm algumas limitações que não gostam de contato, preciso respeito. Mas 90% chega no consultório, já me abraça, já me beija. Isso pra gente é muito, assim, vai para além do que a gente aprendeu ali, porque ali é teoria. A prática não funciona dessa maneira, né? É verdade. E assim, e a gente falando de diagnóstico, né? A gente até já trouxe aqui a Adria também, não sei se você conhece a Adria, ela era presidente do Instituto Mãe Raiz. Conhece ela? Não, não. Não. Ela trabalhava com as famílias, né? Não Hum. os autistas, mas com a família, né, dos autistas. E ela começou a trabalhar porque ela estudou conosco, a psicóloga também, formou com a gente. E durante, acho que era o primeiro período da faculdade, né, Ela descobriu o Paulo, ela diagnóstico descobriu o do filho. diagnóstico do filho, então o mundo dela caiu, né? E aí quando a gente olha, que profissional eu sou? Aí quando você falou, eu fui lá, abracei, senti a dor daquela mãe. Mas será que eu preciso ser tão imparcial, ser tão neutro ao ponto de não acolher, né? E será que o acolhimento é só dizer não, tá tudo bem, eu tô aqui? Ou será que o acolhimento é aquela troca de energia, de corpo a corpo, né? Onde a fala, ela não precisa existir. É o corpo que fala, um com o outro, né? Que diz eu tô aqui, né? É como a Paula disse assim, é muito a prática clínica, ela é muito além da teoria. Não estou desmerecendo a teoria e nem dizendo que não tem um motivo, né? Porque dependendo de cada caso, gente, não é que a gente pode abraçar ou não Todo pode mundo, né? abraçar, né? Não é. E aí a gente entendeu isso também, mas a gente precisa entender o nosso público, o nosso paciente, o nosso cliente, a família, para a gente poder tomar essa decisão, né? E eu acredito que você já vinha com esse rapport, não só com o paciente, mas Criança. também com a família, né? E para poder chegar naquele momento, né? Verdade. E, Solange, existe uma urgência que recai sobre os pais assim que o diagnóstico chega. A gente já falou um pouco, né? Mas como você costuma acolher esses pais e ajudá-los nesse momento? Porque, como a gente já falou, né? É às vezes até desesperador, porque muitas vezes, apesar de a gente já falar muito sobre autismo, mas ainda tem uma limitação, né? Ainda tem um estigma de impossibilidade, de finitude de vida, de não tem mais o que fazer, é autista, então diagnóstico fechado, que não tem mais possibilidade, que não vai ser ninguém, Que não vai aprender nada, que não vai. né? E como que você lida para quebrar esses paradigmas dentro da família? Uma pergunta muito boa. Inclusive, é uma das metas profissional minha é um olhar atento para a família. Por quê? Porque essa família, esse pai, essa mãe que chega até nós, profissional, ele já chega ali com uma pressão. Ele já chega ali com aquela coisa que aconteceu uma ruptura do filho idealizado, aquele luto silencioso, vem carregado de medo, de culpa e exatamente isso, uma sensação de urgência. Eu tenho que correr, para onde que eu vou? Vou pegar, chego, aquele primeiro momento antes de intervenção, antes de terapia, de estimulação, chego com a família. Ó, você é o pai, você é a mãe, ou o responsável. Como você tá?
E aí a família, né? A pessoa que está lá do outro lado, ela Descarrega, desaba né? e fala. E depois que eu faço esse acolhimento de como você está, a cada sessão, eu pego a minha criança, né, eu chamo assim minha criança, eu pego minha criança, antes de levar para a terapia, para aquele momento, chego com a mãe ou com o pai, como é que você está hoje? Como é que você... E oriento, né? Oriento eles, principalmente elas, as mães, aquelas que não têm uma rede de apoio. Olhe para você, mas como que eu vou olhar? Meu filho precisa de mim. Se você não estiver bem, se você não estiver com saúde, como que você vai poder olhar para o seu filho? Como que você vai poder cuidar? Então, eu faço essa orientação parental não só sobre a condução do Sim. processo em casa da criança, mas principalmente focado para essa mãe, né, para esse cuidador. Cuide de você, para você ter força e cuidar. Eu ouço muito de família, de pais. E agora, o que que vai acontecer? Meu filho não pode casar, não pode ter família. Quem disse? Quem disse que não? Porque é aquela questão. Tem um preconceito muito grande no diagnóstico. Deu laudo e aí só enxerga a criança com É aquele laudado, laudo. né? Que eles falam, laudado. Só enxerga a criança com aquilo ali. Não vê além. É uma limitação. E quem se Rotula a limita são os criança. pais, né? Não é a Sim. criança que está limitada. Os pais que já se limitam e acabam, por consequentemente, Sim. limitar o filho, né? Já limitam o filho, já determinam que o filho não vai, como você falou, que não vai casar, que não vai ter família, não vai ter nada, e não Muita é assim. profissão, muita preocupação, sabe? Com a profissão. Eu falei, é capaz. É capaz. Já recebi muitas crianças, nossa, artista, desenhos maravilhosos, conhece números perfeitamente, sabe tudo sobre ciência. Eu sempre digo para a família: investe em você. Você está bem? Agora investe no seu filho. Tá bem? Tá tranquilo? Então, quase sempre eu priorizo esse contato com a família. Como que você está? Dou uma orientação, né? Dou uma escuta, porque essa mãe que chega de onde Precisa, né? precisa. Às vezes ela chega assim, Cansada. olhos vermelhos. Quando eu vou pegar a criança, aí, que bom, né? Aí ele precisa. Aí eu tiro um minuto ali, uns 5 minutos antes da sessão, e pego essa mãe, dou essa orientação para ela, escuto. Eu faço muita escuta, porque é o que eles precisam. Porque olha o que elas me dizem. Eu preciso focar na terapia do meu filho, não tenho condições de pagar um psicólogo para mim. Não tenho condições de eu cuidar da minha saúde. E aí nós temos que entrar para quebrar mesmo esse estigma de que, bom, eu não posso cuidar de mim, eu tenho que focar no meu filho, porque ele tem autismo, sabe? Esse assim, não, e agora meu filho está vulnerável. E a criança, ela não se prende a isso, não é um problema Sim, para ela. O laudo, né? O diagnóstico. é verdade. E é bom a gente estar falando sobre isso, Solange, porque talvez muitas pessoas estejam em casa passando, né, vivendo esse momento e entender também. Eu lembro, eu já até citei aqui, acho que uma ou duas vezes, eu não sei, a questão de uma moça que falou sobre como é, que questionou, né, a situação do Marcos Mion, não sei se você chegou a ver, e disse, ele romantiza muito o autismo, não sei o quê, porque é muito fácil para ele, porque Ele tem ele tem dinheiro. dinheiro, nananã, nananã, mas aqui não é assim, é difícil. Eu entendo a dor dessa mulher. E eu entendo o que o Marcos Mion também quer fazer. Ele quer dizer que há possibilidades. Ele não Para quer além do fechar para além do diagnóstico, né? diagnóstico, né? Lógico, ele é um homem privilegiado, que ele tem condições de botar o filho dele com as melhores terapias, os melhores profissionais, os melhores lugares, as melhores medicações, tudo de melhor ele tem condições. Mas não significa que você também que não tem, e eu sei que é difícil, gente. A gente é psicóloga, a gente entende o lado de vocês, porque a gente sabe o quanto que a rede negligencia isso. Hoje, graças a Deus, a gente está com no estado, nós tivemos uma reviravolta, né, em relação ao cuidado das Com a crianças saúde mental, né? autistas,
porque a gente teve a inauguração, acho que de 3 Caíques mais Terra, né? Acho que são 3. 3 Caíque Terra a mais, eu não sei essa é a nomenclatura. Então, isso já foi um suporte, um avanço enorme. É pouco, é pouco. Precisávamos de mais, mas não tínhamos. Então, assim, isso já foi um avanço muito grande, né? Eu sei que o processo terapêutico, né, o investimento no processo terapêutico é um investimento caro, alto, né? Mas é necessário. E aí eu não sei como funciona, aí eu vou me limitar a falar nisso, porque eu não sei como é que funciona dentro do CAIC em relação ao suporte para a família. Eu sei que existe todo um suporte para a criança, não sei como que funciona para a família. Talvez seja uma questão de nós psicólogos, né? é, cutucarmos, né, para as políticas públicas para pensar nessa saúde integral da família, né? Ver um nicho para já trabalhar o cuidador dentro mesmo desse próprio CAIC. Quando a criança está lá sendo atendida, fazendo suas terapias, o cuidador, o pai, o responsável, faz a sua ali, né? De uma forma. Ali, né? E no mesmo dia, né? Porque é tão difícil levar, sair do trabalho. Enfim, estou só sonhando aqui, não custa nada sonhar, não paga. E assim, a gente bem já falou aqui também, né, Gleice, que o cuidador, a família em si, independente da comorbidade, adoece tanto quanto o adoecido. E numa situação dessa do diagnóstico de TEA, é algo, penso eu, que muito mais latente, porque a gente sabe que aquilo dali pode melhorar, mas o diagnóstico vai continuar, né? Então, o tratamento ele é constante. Tem que haver a constância do tratamento, tem que haver o acompanhamento, o olhar. E a família, principalmente o cuidador em si, ele fica muito desgastado, né? Ele fica muito cansado. Chega um momento que ele não tem mais forças para ajudar quem ele está ajudando, seja filho, seja irmão, seja quem quer que seja, né? E colocando isso em xeque agora, Solange, como a psicologia pode apostar, como a, eita, como que a psicologia pode apoiar emocionalmente todos os cuidadores dessas pessoas que são diagnosticadas com TEA? Bom, antes de entrar sobre a importância da psicologia, uma das preocupações que eu ouço muito é: e se eu morrer, quem vai cuidar? Se eu morrer hoje, quem vai cuidar? E muito me chamou a atenção o relato de um pai e uma mãe. A mãe chegou para mim e disse assim, na minha cabeça: a filha está com 21 anos, nível 3 de autismo severo. Nós chamamos nível 3, né? Mas é assim, bem, uma dificuldade bem extrema. E a mãe, ela disse assim, Porque 3 é o último, né? na minha cabeça já está tudo certo. Daqui a pouco eu vou vendo tudo e vou para uma casa de repouso. Eu, meu marido e minha filha. Porque quem vai cuidar é os 3. Os 3 já estão entrando no estágio, de ser idoso, já né, de 60 anos. E aí a preocupação dos pais, muito grande em relação ao futuro dos filhos, né? Nem preocupação do seu futuro. E a psicologia, ela surge uma importância muito grande porque a gente dá esse espaço. A psicologia dá um espaço para esse cuidador, ele ter um olhar atento para ele, um espaço para ele falar aquilo que está. Porque é um sofrimento muito grande para esse cuidador, porque ele quer ver o filho evoluir, mas ele não consegue se ver evoluindo. E a psicologia, ela abre essa porta. Ele estagna, né, Solange? A vida dele para ali no diagnóstico e ele passa a viver a vida do outro. Exatamente. É a vida do outro, é o que o outro tem. Chega, eu sou assim, eu sou um pouco doida, né? Que bom que você está no lugar certo. E aí você vai falando, todo psicólogo tem um pouquinho de loucura. Mas assim, é uma loucura boa. Chega assim para essa mãe, dou um choque de realidade. Falei, acorda.
E se você negligenciar a sua vida, a sua saúde mental, essa criança não vai ter você. Eu chego para ela e digo assim, ó, vamos se amar, tira um tempo. Faz quanto tempo todo mundo faz um passeio? Aí ela vai assim, mas vou deixar meu filho, eu me sinto culpada. Não, não, não. Desculpa. E eu digo para elas, né? Não, deixa um pouquinho lá. Mãe, vó, tia, fica um pouquinho. Tira um pouquinho para você. Quanto tempo essa mulher, ela não vai no salão, não faz as unhas, não tem um momento para Até tomar banho, né? E é verdade. Até tomar banho, lavar o cabelo, né? É difícil. Porque tem relatos de mães, isso tudo de pacientes, né? Relatos de mãe que, assim, toda vez do banho é algo assim, é uma crise. Porque eu não posso tomar banho. Porque se eu ligar desse jeito, o barulho, sabe? Se eu agir dessa forma. E muitas mães chegam porque os filhos desregulados têm crise nesse momento de banho de autocuidado da mãe, como se a mãe não pudesse. Não, não pode, sabe? Chegam machucadas. Não porque é um desejo da criança, mas é um momento ali de crise que não Tá disfuncional, né? é. Exatamente. Então, a psicologia ela é muito importante. Não só porque é a nossa profissão, a minha profissão, é algo que eu amo, mas a psicologia ela abre mesmo esse espaço para esse cuidador, né, falar aquilo que está adoecendo ele, que está fazendo ele sofrer tão grande ali, e depois ele começa a abrir-se os olhos, porque hoje eu vejo isso. Eu encontro o pai assim, olha, eu vi um avanço com meu filho, ai, eu estou muito feliz. Ou quando tirou um tempo para se cuidar, ai, eu senti culpa, mas agora eu já estou me acostumando, eu percebo que eu tenho que cuidar de mim, vejo mãe já se cuidando, sorrindo, coisa que no início, quando chega pós-diagnóstico, a gente não vê. Então, é um avanço. E como que você trabalha essa construção dessa autonomia da família, sem exigir que eles têm que dar conta de tudo, né? Como que faz isso? Porque você já está falando, né? Que conversa, né? Mas assim, e a gente sabe que a gente trata, a gente trata uma pessoa da família, né? A gente não pode tratar mais de uma pessoa, né? A gente, enquanto psicólogo, por questão de ética, né? A gente trabalha um membro de cada família. Mas assim, quando a gente trabalha com criança, a gente de certa forma Acaba trabalhando a acaba família, né? trabalhando a família, né? Não tem nem como separar. Não, não tem. Até porque primeiro eles não têm autonomia, né? Não decidem. Então você tem que estar de fato em contato direto com a família, essa parceria. E aí tem a questão da psicoeducação também, que a família tem um papel muito importante nesse processo, né? E como que você faz para dar essa autonomia para a família? Porque eles estão com você uma hora, uma vez por semana, Sim. né? Os outros dias todos é a família, né? Como que você vai ensinar essa família a lidar com as crises, a manter a sequência do tratamento também? Muito bom. Perguntas muito boas. Bom, eu sempre falo para os pais, para a família, que a autonomia não é ser perfeito, não é ter controle de tudo, porque tá tudo bem. Tudo bem você hoje, por estar estressada, eu acabei dando um grito, tá tudo bem, né? E eles entendendo que a autonomia não é ter o controle de tudo, aí vem assim um leque de oportunidades. Por quê? O que eu falo para ele, qual é a sua realidade? Eu não posso motivar um pai, uma família, ó, faça assim, se a realidade dele é diferente. Então a gente tem que olhar para a realidade dessa família. Então, conforme a sua realidade, faça. Se eu posso conduzir o processo aqui de regulação emocional, ah, que a gente orienta, né? Ó, tem instrumentos, tem CA, né? PES, tudo isso, mas tudo isso requer um custo financeiro. E tem família que sobrevive ali, eu digo porque no local hoje que eu trabalho é um instituto e recebe famílias que não, muitas que não têm condições de pegar um dinheiro e vou, né, Investir, né? investir num recurso, Senão vai faltar o num que comer, né? quintal.
Mas aí o que eu faço? Vamos desenvolver. O que que tem aí? Aí eu tenho um papelão. Um papelão, vamos lá, vamos construir a partir da sua idade. Vamos construir assim, uma tabelinha, coisa assim, sabe, que é possível para a realidade de cada um. E eles gostam, vou fazer em casa. E aí a gente ouve depois, eles falam assim, deu certo. Eu ensino muito a usar a A4, né? A folha Uhum. A4. Eu gosto muito, apesar de eu querer outros recursos, né? Mais saudáveis. E aí eu vamos lá, vamos trabalhar a questão da criança não verbal, como ela se comunicar, eu não quero, tá doendo, corta o pezinho, vamos fazer, né, desenho assim das emoções, tá triste, tô enjoado. Vamos lá com a criança. O que você tem, meu filho? Tá chorando demais, a criança tá chorando demais. Ensina ela a contar, tá doendo, tá doendo. E começa do básico. Não tem como a gente chegar já Lá em lá cima. em cima, se não começar daqui. E segundo a realidade de cada família. É, o nome do nosso episódio hoje é Para Além do Diagnóstico. E como você vê, Solange, como é que você tem um olhar quando a família reduz o paciente somente ao laudo dele, ao diagnóstico dele? Qual o risco que você vê a família fazendo essa redução? Somente ao diagnóstico que ele está tendo naquele momento. É, a família, ela, quando encontra com o diagnóstico, ela olha para a criança assim, pronto, agora é autista. Não, meu filho não pode porque é autista. Não, é porque ele tem autismo. E limita, porque tem uma visão única, sabe? Única. Não vê o entorno da criança. E para a criança, existe um sofrimento, né? Não pelo laudo, pelo diagnóstico, mas é pelo ambiente, pelo entorno, aquele olhar dos outros sobre a criança. A criança não pode fazer isso. Mas quem diz que ela não pode? Se você, com os recursos certos, com a sua participação, incentivar, ela vai evoluir essa criança. Então, para além mesmo, como a gente fala, a psicóloga gosta disso, para além do diagnóstico, existe muitas oportunidades de vida. Né? A sua criança, pai, mãe, família, sua criança, ela tem sim um futuro pela frente, não acabou. Não pense que acabou agora. Todo filho pegou um laudo. Não, e o laudo, ele não é só para questões de benefícios, sabe? Questões de passe livre, né? Porque a gente encontra também muitas pessoas que acabam não só romantizando o Oportunista, né? autismo, mas sendo oportunista mesmo, pegando esse laudo para utilizar banalmente, sabe? E não é isso. Nós precisamos conscientizar muito a família. É muito importante. Eu gostei muito quando vocês falaram sobre a questão da família, porque pouco se olha para a família. Geralmente a gente quer logo culpar o quê? O governo, é o Estado, né? São as políticas públicas. E a gente vai deixando a família de lado, porque a família, ela tem primordial importância no processo da criança. Sim. A família bem orientada, uma criança com desenvolvimento pela frente. A gente lembra muito da reforma psiquiátrica, né, onde existe, né, a lei onde que a prioridade do tratamento, do cuidado é a família, né, Solange? Só que a gente também sabe da negligência do governo, e aí eu não estou falando de um governo específico, estou falando de um Em modo geral. geral, que não dá esse suporte hoje, Sim, né, para que o cuidado com a saúde mental, com os pacientes psiquiátricos, principalmente, que eles sejam feitos em casa, né? Porque eu lembro, eu falo reforma psiquiátrica, eu sou uma pessoa que eu aprendi sobre a reforma psiquiátrica com uma pessoa muito querida, com a psicóloga. Eu nem era psicóloga à época, enfim, a gente fazia uma pós na minha outra formação, e aí eu já queria ser psicóloga, e ela me ensinou sobre, a gente fazia uma formação sobre preceptoria no SUS, e aí ela me ensinou um pouco sobre reforma psiquiátrica, a Luciana,
Luciana, não vou lembrar o sobrenome dela, mas hoje ela não está mais aqui. Ano passado ela faleceu. Uma perda muito grande para psicologia, para a saúde mental. Mas, assim, ela sempre foi uma pessoa que defendeu muito a reforma psiquiátrica. Ela fez a tese de mestrado dela, pensando nisso, mas ela também foi muito crítica, porque não adianta você tirar os espaços que eram ineficientes e não criar portas, oportunidades para dar o suporte para a família. Porque o que que aconteceu, né? E aí a gente está fugindo um pouco do tema autismo, mas no final a gente vai voltar para ele, né? Porque os diagnósticos de antigamente de autismo não eram tidos como autismo. Sim. Né? Era loucura, era esquizofrenia, era Tudo menos tudo autismo. menos autismo. Né? Acho que o quê? Uns 10 anos que a gente vem falando sobre autismo, máximo, né? Mais abertamente. Mais abertamente, a gente vem, né? Até a gente fala, existe uma onda, agora tudo é autismo. Não, nem tudo é autismo. A gente também tem essa consciência. Mas a gente precisa dar nome ao diagnóstico certo, né? O transtorno, quando existe um transtorno, a gente precisa dar o nome certo do diagnóstico. E aí, o que que acontece? Né? Antigamente, as pessoas, a família, não sabia, não tinha recurso, não tinha conhecimento, não sabia como cuidar, jogava esse parente, esse familiar, nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios da vida, né? E aí a reforma psiquiátrica veio para quê? Para dizer, não, peraí, Nise da Figueira, Nise da Silveira, no Rio, Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, né? Ela foi trabalhar numa psiquiatra, foi trabalhar no manicômio no Rio de Janeiro e viu que a arte desenvolvia muito, né? O paciente, a psicoterapia que ela trabalhava. Então, a partir dali, começou a ter assim, um outro olhar, ter um outro olhar para múltiplas técnicas, múltiplas terapias que pudessem melhorar, né, aquele paciente. E aí, quando se pensou acredito, né, pelo que eu já li na reforma psiquiátrica, pensou justamente nisso. O quanto que essa família, quanto que esse indivíduo, de volta no seio familiar, vai progredir no seu tratamento. De fato, realmente, a família é o melhor suporte em qualquer tratamento, qualquer doença, gente, não tem jeito. Mas essa família, ela precisa estar amparada, ter de fato, ser um suporte de fato. A gente precisa conseguir, precisa ter terapias com frequência, acesso a psiquiatra, a neuro, a fono, a medicamentos, a físio. Novamente, retorno a falar. Hoje, a nossa realidade do Amazonas, principalmente de Manaus, nós temos 3 CAICs que foram inaugurados recente, no final do ano passado, que estão tendo esse suporte, mas a gente já sabe que é pouco, mas nós já tivemos um avanço. Mas quando a gente pensa na saúde mental de modo geral, a gente não tem esse suporte. Sim. A gente não tem CAPs suficiente, porque os CAPs eles foram criados para dar esse suporte. Acabou-se os hospitais psiquiátricos, os atendimentos começaram nos hospitais gerais, tipo pronto-socorros, era para ter uma área psiquiátrica e a gente não tem. Socorro, né, para poder atender, porque a demanda é muito grande. E a gente não tem. Então, aí eu volto com a minha crítica, novamente, nesse sentido. Como é que essa família vai ser um suporte se ela não sabe como ser esse suporte? Por isso que é tão importante, novamente, a gente frisou tanto desse seu cuidado com a família, porque, de fato, não é só um diagnóstico, são muitas coisas. O que pode comer, o que não pode comer. Ele não come isso, ele come só aquilo, e aquilo que faz mal para ele. Tipo, a gente sabe que o açúcar é muito prejudicial, mas tem crianças que só comem chocolate, que só comem açúcar, que só come biscoito. E aí, você vai deixar a criança com fome? Como que você vai fazer esse manejo do equilíbrio? Então é tão importante, e aí eu falo novamente aqui para você, é tão importante você, enquanto familiar que está nos assistindo, buscar. Né? Hoje temos policlínicas, temos. É difícil, gente. Não vou dizer para vocês que é fácil agendar, não é. Mas é possível. Dá para fazer. Nem que seja uma vez a cada, sei lá, um mês. Mas dá para ter esse suporte, você pelo menos esvaziar. E outra, tem outros lugares que tem rodas de conversa, tem escolas, instituições, agora a gente vai começar o ano, muitas instituições têm estágio. Né? Vou falar de novo do acolhedor. O acolhedor lá na Praça 14, ele é um lugar gratuito onde você tem essa oportunidade de ter esse suporte.
Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa. E aí, novamente, não estou tirando a responsabilidade do Estado, mas estou partilhando uma responsabilidade que é do Estado e da E família. nossa, né? Enquanto família. É. Então, muito legal você trazer isso. E aí, na sua prática, Solange, quais as potências que você já viu florescer quando o olhar vai além da etiqueta do diagnóstico? Conta aí, a gente já falou da arte, né? Conta aí pra gente. É sempre muito gratificante para mim falar sobre os avanços, porque cada pequena evolução é um florescer de uma nova esperança, de uma nova oportunidade. Quando a família, quando ela é bem orientada na condução do processo em casa, e esse ano passado eu tive feedback de famílias assim, olha, muito obrigada, porque meu filho não socializava. E hoje, com suas orientações, com seu trabalho, ele já sorri em público, já conversa, e isso só fortalece. Opa, estou no caminho certo, sabe? Antes, o meu filho, ele tem pacientes que não verbalizavam nenhuma palavra. Aí eu identifiquei, gosta de inglês, verbaliza em inglês. Eu não sou fluente no inglês, mas eu arranho alguma coisa, aí eu pego, dou, sabe, essa atenção, esse olhar atento para essa criança, e a criança, opa, peguei confiança, gerou aquele vínculo, começou a falar outras palavras. Hoje a criança fala, não quero. Ela já consegue verbalizar. E tudo isso são potências mesmo, que florescem a cada trabalho. E eu sempre digo para a mãe, né? Ó, não é trabalhei isso aqui hoje nós vamos ver a evolução. É Não, processo, né? é um trabalho contínuo. Uma mãe certa vez perguntou, ela chama assim, doutora, sabe, doutora, até quando eu vou trazer meu filho para terapia? Aí eu olho assim e falo, ele vai precisar de terapia na infância, na adolescência, vida adulta e na velhice. Então, até ele viver. Por quê? Enquanto ele respirar, né, Solange? Isso, enquanto ele respirar. Então, é muito importante, eu comemoro. Comemoro muito, sabe? Lá no meu Instagram, de vez em quando eu coloco, assim, as evoluções, sabe? É o florescer mesmo, de cada atitude, cada comportamento que eu vejo assim, nossa, olha como mudou. Quem era agressivo hoje reduziu, né? E tá bem, consegue socializar com uma outra criança e comemoro tudo, porque eu sempre digo, pequenas evoluções são grandes passos. É verdade, Solange. Nós queremos te agradecer pelo tempo, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje e partilhar com a gente, com nossos telespectadores também, toda essa bagagem que você traz, né, no cuidado da criança autista e da família também. E assim, Solange, para quem quer te procurar, para quem quer ter uma consulta com você, uma conversa, fala aí pra gente como que te acha, né? E deixa uma mensagem também para quem está ouvindo, para a família, às vezes o paciente, porque também tem o diagnóstico tardio, né? A gente nem falou sobre isso, a gente falou Sim, no foco, porque verdade. o foco é criança, né? Sim. Mas tem o diagnóstico tardio. Eu atendo uma paciente que ela descobriu, teve um diagnóstico de autismo agora com 36, 37 anos. Ela não, ela se percebia em muitas coisas e não. Então, até essas pessoas que vão nos assistir também, conta aí, fala aí, deixa tua mensagem, te apresenta, ou, na verdade, vende o teu peixe aí, como te encontrar, pode falar. Bom, eu atualmente tenho Instagram profissional, psicóloga Solange, psicóloga.solange Alves, e lá é assim meu mundinho, né? Esse ano eu coloquei como meta investir no Instagram. Por quê? Quem não pode pagar uma terapia com um profissional, várias sessões, abre lá um vídeo no Instagram, uma orientação, a meta mesmo para esse ano fazer essas orientações parental, e encontra um vídeo lá no, olha, vou fazer isso aqui, né? Olha essa ideia, vou melhorar isso.
Então, eu uso o Instagram. Vão lá me procurar, mensagem, eu respondo todos que mandam por lá e por lá é no meio de comunicação no Instagram profissional. A mensagem que eu deixo para você que está aqui acompanhando é esse Florescer Cast, né? Isso. Coisa maravilhosa. É que, para além do diagnóstico, existe uma vida, sua vida, a vida da sua criança, do seu adolescente, e para aqueles que descobriram o diagnóstico tardio, mas não é tarde, porque quando a pessoa encontra o diagnóstico, mesmo com 30 anos, ela, puxa, traz um significado para ela. Ai, faz sentido. Ai, agora eu estou me conhecendo, estou entendendo por que cada processo. Então, não desista. Não se desespere, procure manter a calma, procure pensar em possibilidades. Eu digo sobre esperança, tenha esperança, porque os avanços, tanto em questão de governamental, é pouco, mas é importante você não abrir mão, bater mesmo na tecla de que não, eu quero os direitos, eu quero o bem-estar do meu filho, sabe? Correr atrás, porque eu vejo histórias de mães maravilhosas, de mães que saem do anonimato e viram leoas pelos seus filhos, seja uma leoa por você e pela sua criança. Olha, lembrando aqui, eu vou até deixar um beijo para uma amiga minha, grande amiga, Joelma, a mãe do João Adam. Ela é essa pessoa que você falou. Ela é essa leoa. Ela descobriu o diagnóstico do filhinho dela, acho que ele tinha uns 3, 4 anos. Ela foi estudar pedagogia. Ela foi fazer o nível superior, ela passou, ela conseguiu uma bolsa, ela deixava ele na creche. Quando ele ia para a creche, ela ia estudar. Ela saiu do emprego para cuidar dele. Ela foi estudar, porque ela dizia para mim, Grace, eu não tenho condições de pagar um mediador. Eu sei que meu filho pode. E sou eu que vou ajudar ele. Então, Joelma, Olha, um beijo, um beijo, um beijo. Ela sabe que eu a amo. Ela é uma pessoa muito querida. A gente nunca mais se viu, né? Muita vida corrida. Mas assim, é isso. É isso mesmo, sabe? É você pegar o limão e transformar numa limonada. É fácil, não. não. Mas Eu, Você fala de pegar uma limão, transformar numa limonada. Essa semana eu vi um post de uma colega que ela falou assim: não precisa fazer limonada. Você pode pegar os caroços, plantar e florescer uma safra e poder fazer várias limonadas. verdade. É verdade. Ótimo. Então, Bem definido. então, assim, a gente não precisa se Limitar a limitar, algo. É né? verdade. Isso faz muito sentido, né? Porque a gente vive, porque a gente tenta entregar no nosso consultório, né? Não se limitar, não se deixar viver somente naquele mundinho, né? Olhar para além de qualquer coisa, né? Seja de um diagnóstico, seja de uma ansiedade, de uma depressão, de um luto, né? Se olhar sempre para além daquilo, né? E para vocês que nos acompanharam até agora, nosso muito, muito, muito obrigada. Se esse nosso bate-papo hoje fez sentido para você, curte, compartilha, comenta, Salva. deixe a sua opinião, a sua sugestão para os nossos próximos capítulos. Penso eu que tenha sido de grande valia para vocês, mas se não fez sentido para você, pode fazer sentido para uma outra pessoa também, né? Então, compartilha muito, ajuda a gente a levar esse conhecimento para muitas pessoas, porque apesar de falarmos muito de autismo, mas é algo pouco conhecido. A gente conhece muito da palavra autismo, mas o que é o autismo em si, né? As pessoas não buscam conhecer, não buscam entender como funciona e o que nós podemos fazer para além desse diagnóstico. E a gente sempre vai trazer um olhar diferente, né, Paula? Nós já trouxemos a Adria, que ela, como mãe atípica, estamos trazendo. Psicóloga E também. psicóloga também. Só que ela veio no lugar de mãe De mãe. atípica e o pai também, o marido isso. também. Não é atípico, é neurodivergente. Neurodivergente. Outra coisa muito importante, hein? Temos que se atualizar, mudou muitas nomenclaturas, sabe? Muitos nomes que a gente falava, hoje mudou muito. Sim, sim. Deficiente, pessoa com Com deficiência. deficiência, isso. É. E é importante a gente até se policiar mesmo para Sim. poder É fazer verdade. a forma correta. E a pessoa se sentir pertencente, né? Porque a gente
a gente de uma maneira como assim, você fala, mãe é típica, não, agora a gente usa aqui, pais de crianças neurodivergentes, né? Porque se fica uma fala menos carregada, Isso. né? Fica algo mais humanizado. E Né? aí a gente sempre vai trazer também, às vezes, o mesmo assunto por outros olhares, né? Sim, Para justamente complementar essa informação, que nós não sabemos de tudo, tá? Nós somos profissionais que trabalhamos, mas nós erramos também, nós, sim, né, estamos em processo de eterno conhecimento é e verdade. buscando sempre, mas a gente sempre vai trazer vários olhares de um mesmo lugar, do mesmo, né, do mesmo assunto, para que essa compreensão ela fique mais robusta e mais valiosa para vocês. E para você que nos acompanhou até agora, te esperamos no nosso próximo episódio. E agora, Vem florescer com a gente!